Olá, pessoal, bom dia! Aqui quem está falando é Tia Tassiane, professora da turminha do segundo ano. E nós vamos dar início a mais uma aula da nossa escola, Centro Educacional Paideia. Vamos lá? Então, hoje é quarta-feira, dia da nossa aula de História e Geografia. Nas nossas últimas aulas de História e Geografia, nós realizamos atividades nos nossos livros. Então, peguem os livros de vocês para nós darmos início à nossa correção de hoje. Na nossa última aula de História, nós fizemos a atividade nas páginas 64 e 65 do livro. A página 64 já está aparecendo aqui para vocês e tem duas questões. A primeira questão pede para você observar um dia na vida de Ana e depois responder as questões que vêm aqui embaixo. Então, vamos observar. Ana acorda às 8h30, toma o seu café da manhã às 9 horas da manhã, às 12 ela almoça. À tarde, ela vai para a escola, depois volta para casa, escova os seus dentes e vai dormir às 21 horas, ok? Então, letra A. Escreva o que Ana fez em cada período do dia, manhã, tarde e noite. Então, no período da manhã, Ana acordou e tomou o seu café da manhã. No período da tarde, Ana almoça e vai para a escola. E no período da noite, Ana escova os dentes e vai dormir. A letra B pergunta: que atividades rotineiras Ana pode ter feito e não foram mostrados nos desenhos? Então, tem algumas atividades na vida de qualquer pessoa que não aparecem na rotina de Ana. Então, não aparece ela brincando, não aparece ela jantando. Então, essas atividades poderiam ter aparecido nessas imagens. Beleza? Questão número 2. As ilustrações mostram crianças fazendo atividades ao mesmo tempo em locais diferentes. Ligue as frases às imagens correspondentes. Então, aqui temos: Rodrigo gosta de ler de manhã. Qual das duas crianças estão lendo? Essa daqui. Então, esse daqui é Rodrigo, ok? Então, faz a correspondência para cá. Marcela aproveita suas manhãs para brincar com Ana Lara. Então, você faz a correspondência para Marcela e Ana Lara, ok? Na página 65, nós temos as questões 3 e 4. A questão 3 diz: complete o diagrama de palavras de acordo com os itens a seguir. Aí nós temos 1, 2, 3 itens. O primeiro diz: atividade que acontece ao mesmo tempo. Então, a gente viu na aula passada que coisas que acontecem ao mesmo tempo são coisas simultâneas. Então, aqui no número 1, você vai escrever simultânea, ok? Número 2. Atividades que ocorrem logo após a outra. Então, a gente também viu que quando uma atividade ocorre sempre depois da outra, é uma atividade sequencial, é uma sequência. Então, aqui no número 2, você vai escrever sequencial, ok? E na questão número 3, nome dado ao conjunto de atividades que nós fazemos todos os dias. Então, aquelas atividades que nós fazemos todos os dias é a nossa rotina. Aqui no número 3, você vai escrever rotina, ok? A questão número 4 pede para que você observe a imagem e depois marque a resposta correta. Então, aqui na nossa imagem, nós temos uma sala de aula e algumas crianças brincando na quadra, ok? Então, letra A. Que lugar está representado? Um parque ou uma escola? Uma escola, não é isso? Letra B. As atividades mostradas estão acontecendo ao mesmo tempo ou em tempos diferentes? Então, estão acontecendo na mesma hora. Então, é ao mesmo
tempo. Beleza? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa correção de história de hoje. E a atividade de geografia foi realizada na página 78. Nessa página, vocês realizaram a atividade de forma oral, enviando a resposta pelo WhatsApp. Eu queria agradecer a participação de vocês. Não dá pra gente mostrar a resposta de cada um, né? Porque é resposta pessoal. Mas, o que foi que a gente aprendeu com essa atividade? Nós aprendemos a identificar as construções que ficam no nosso bairro e que elas servem de referência para auxiliar na nossa localização. Como, por exemplo, a gente pode dizer que mora perto de uma escola, do supermercado ou do banco, para facilitar quando a gente vai informar o lugar onde a gente mora. Não é isso? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa correção e vamos dar início à nossa aula de História e Geografia de hoje. Como a gente já sabe, nós estamos na Semana do Folclore. E durante a semana nós trabalhamos algumas características do folclore. No início da semana nós falamos sobre as parlendas, ontem nós falamos sobre as lendas e hoje nós vamos falar sobre as brincadeiras. Você já se perguntou do que e como seus pais ou adultos que cuidam de você brincavam quando tinham a sua idade? E seus avós e outras pessoas mais velhas que você conhece? Como passavam o tempo e se divertiam? Há muitos anos atrás, não era comum crianças terem tantos brinquedos. E também não haviam brinquedos eletrônicos e nem internet. O jeito era brincar com os amigos. O folclore brasileiro é marcado pelas tradicionais brincadeiras. Essas brincadeiras são aquelas que existiam há muito tempo e passaram de geração em geração. Algumas mudaram um pouco, mas a essência é a mesma. Então, vamos ver um pouco sobre essas brincadeiras do tempo do vovô? No tempo do vovô! Hoje eu tô muito feliz porque eu vou falar dos brinquedos de quando o vovô era criancinha. Eu separei uma seleção dos 10 brinquedos mais legais da minha época. Atenção, vovô! Número 10! E vamos começar com carrinho de latas. No meu tempo não tinha esses carrinhos bonitões de hoje não. Era muito legal puxar o carrinho de latas pelo quintal. Na minha cabeça, eu imaginava que era um caminhão de verdade. Número 9! Em nono lugar, uma brincadeira muito perigosa. Era a Guerra de Mamona. Pra quem não conhece, a mamona é verdinha e toda espetadinha. Doía muito quando alguém era atingido por uma mamona na guerra. Mas eu adorava. Número 8! O pirocóptero vinha com pirulito que custava bem baratinho. Era só encaixar a haste do pirulito na hélice e girar as duas mãos para o pirocóptero sair voando igual um helicóptero. Era muito divertido. Número 7! Em sétimo lugar, uma brincadeira que eu adorava. Eu fui campeão em jogar bolinha de gude. Ninguém ganhava do vovô. Com a minha pontaria, eu tirava todas as bolinhas dos adversários. Supimpa! Número 6! Eu passava horas e horas brincando com o ioiô. Vocês sabiam que tem um vídeo do vovô com as 10 manobras mais legais com o ioiô? Quem ainda não viu, dá uma procuradinha no YouTube. É muito legal. Número 5! Em quinto lugar, o peão. Roda o peão, bambeia o peão. Precisa ter muita habilidade para saber rodar bem o peão. Tem gente que consegue até rodar na mão, puxa vida. Que máximo. Número 4! O jogo de taco é uma brincadeira das mais legais que eu já participei. Uma vez eu joguei na praia com os meus amigos. Era muito legal porque quando rebatiam a bolinha, ela caía no mar e nós tínhamos que buscar nadando.
que saudade! Número 3. Em terceiro lugar, o estilingue. Na minha época não existia Nerf, não. A gente brincava de acertar as latinhas atirando com estilingue. Mas hoje em dia eu acho essa brincadeira muito perigosa. Prefiro bem mais o Nerf que não machuca, né, pessoal? Número 2. Em segundo lugar, o carrinho de rolimã. Como eu amava descer as ruas com meu carrinho. Eu me sentia como se estivesse pilotando um carro de Fórmula 1. Hoje em dia não dá nem mais pra brincar de carrinho de rolimã, não. Tem muito carro de verdade nas ruas. Não sobra espaço pra mais nada, puxa vida. Número 1. Em primeirão só podia ser ela, a pipa. Esse é o brinquedo que o vovô mais adorava. Era muito legal fazer a pipa com vareta e papel. Depois empinar a pipa bem alto lá no céu. E também sair correndo atrás dela quando a linha cortava. Era muito legal. Ah, quantas saudades do meu tempo de criança. Legal essas brincadeiras, não é? Então agora vocês farão uma atividade para entender melhor como eram as brincadeiras e os lugares de antigamente. Para isso, vocês vão transcrever essa atividade aqui no caderno de vocês. No final da aula eu vou deixar uma foto para melhorar para vocês. E essa atividade é uma pesquisa. Vocês vão perguntar a pessoas mais velhas de sua casa, no caso, seus pais ou seus avós, e fazer um registro aqui dentro do quadrinho. Então, vocês vão perguntar a eles de quais brincadeiras eles brincavam quando eles eram pequenos, assim do tamanho de vocês. E aí, você vai escrever o nome de cada brincadeira aqui desse lado, ok? Desse outro lado aqui, você vai escrever as suas brincadeiras, o que você brinca hoje, beleza? E aí, na questão número 2, você vai observar mais uma vez as brincadeiras antigas e vai dizer qual foi a brincadeira que você mais gostou, através de um desenho. Você vai desenhar aqui na número 2 a brincadeira que você mais gostou. Então, para isso, você tem que perguntar ao seu avô ou ao seu pai, se você não souber como é que brinca, para que você possa fazer o registro dela aqui embaixo, ok? Então, pessoal, estamos finalizando a nossa aula de hoje. Até amanhã e um beijão de Tia Tassi.